Olá, amados, a paz do Senhor, como vocês estão? Eu sou a missionária Meina Avelino, a serviço do Rei Jesus. Eu tenho uma pergunta para vocês hoje. Quem é que gostaria de ser próspero, abençoado financeiramente? Estou falando de forma financeira, porque a Bíblia, ela tem vários e vários versículos e orientações sobre uma vida financeira organizada, próspera, abençoada por Deus, lícita. E é importante que nós abordemos também esse assunto, porque lidamos com as questões de dinheiro, não é? Precisamos dele. E aí nós vamos ser, de forma resumida aqui, porque o assunto é muito vasto, falar a respeito, trazer algumas considerações para que você saiba aonde você pode melhorar para com Deus nessa área financeira e ser abençoado por Ele também. Não se trata de barganha, não se trata de troca, se trata de promessa da palavra de Deus, muito menos teologia da prosperidade, não. Se trata da palavra de Deus como ela é e nos ensina a ser. Amém? E você está no canal Sementes de Vida. Vem comigo! Antes de nós adentrarmos aos textos bíblicos, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre a nossa vida cotidiana no que diz respeito a essa questão financeira. Porque, em tempos de adversidade ou dificuldades financeiras, a primeira reação do homem natural é reter ou conservar o que tem. E muitos retêm a sua contribuição para com Deus, ou seja, o seu dízimo, a sua oferta para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, para o reino de Deus, porque surge alguma emergência. Emergência é algo que não se espera e vem um exemplo como uma doença, um desemprego, muitas vezes um luto que precisou tirar um dinheiro para um funeral, enfim, são situações que muitas vezes não estão no orçamento de forma planejada e aí o salário se torna insuficiente, os recursos vão sendo diminuídos, o que foi poupado vai desaparecendo, muitas vezes até um negócio que não deu certo e que existe uma inadimplência muito grande e aquele empresário, aquela pessoa que trabalha com vendas, se encontra numa situação difícil e aí as coisas começam a desandar financeiramente. E aí a tendência é o quê? A tendência da mente natural é dizer, não, eu vou contribuir quando as finanças melhorarem, aí eu vou contribuir lá na casa do Senhor, por enquanto tenho que cumprir com as minhas obrigações financeiras. De fato, nós precisamos honrar todos os nossos compromissos, até mesmo porque temos que honrar o nome do Senhor. E é muito desagradável e é errado ver um cristão, uma pessoa que conhece a palavra, ela ser desonesta, ela não pagar suas contas, ela não pagar quem está devendo. Isso é errado. Deus, ele não compactua com esse tipo de comportamento. Tem pessoas que querem se aproveitar da bondade do outro, tem pessoas que querem protelar só olhando o seu lado e não olhando o lado do outro que está com a necessidade de receber aquele valor que foi acordado. Então, de fato, nós precisamos honrar uns aos outros e precisamos principalmente honrar a Deus, na área das finanças também, em tudo. Deus, ele merece as primícias da nossa vida, seja na área financeira, seja quando acordamos, seja no que vamos fazer, nós precisamos estar sempre honrando a Deus, certo? De forma leal. E nós vamos ver textos aqui da Bíblia onde o Senhor, ele incentiva a questão de dar o dízimo e nós precisamos fazer isso da forma correta, vamos ver aqui também. Agora, a pior coisa que alguém pode fazer durante uma crise financeira é parar de contribuir com a obra de Deus. É reter aquilo que não é seu, porque de fato é do Senhor. É do Senhor. É uma questão de gratidão, é uma questão de compreensão de que eu recebi do Senhor e eu vou devolver 10%, pode ser até mais, mas biblicamente a palavra dízimo vem de 10, então vou devolver 10%. Por que devolver? Por que entregar? Porque não é meu, é dele. E eu não tenho que fazer isso como uma obrigação pesarosa, mas com alegria. Nós vamos ver isso. Com alegria em saber que Deus nos abençoou e nós podemos abençoar a obra dele. Porque Deus em si, Deus mesmo, a pessoa de Deus, a Trindade Santa, ela que tem os recursos, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Então, quando eu digo eu estou dando para Deus, na verdade é para a obra de Deus. São para as pessoas serem abençoadas, para o meu próximo ser abençoado, para aquele dinheiro ser administrado de forma correta. Aí, se não for administrado de forma correta, aí quem vai responder é quem não está administrando de forma correta. Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte. Precisamos sim. E claro,
Claro, precisamos procurar igrejas idôneas, onde a gente sabe que estão sendo mordomos fiéis do Senhor, mas nós precisamos também fazer nossa parte. Então, nós não podemos deixar de honrar ao Senhor de forma alguma. E a palavra de Deus, ela nos ensina a contribuir. O que muitos não se apercebem é que a matemática e a lógica divinas são diferentes da nossa. Enquanto eu honro a Deus, Ele vai me honrar também. Deus é maravilhoso. E, na verdade, ainda que eu seja infiel, Ele é fiel nas promessas e no cumprimento delas para a minha vida. Mas eu vou recebê-las se eu estiver dentro da vontade do Senhor. Se eu estiver em obediência ao Senhor. Então, a palavra de Deus ensina a contribuir de modo generoso, voluntário, liberal, inclusive nos períodos de adversidade. Porque Ele mesmo vai se responsabilizar por nossa vida. Ele vai nos honrar, Ele vai cuidar de nós, Ele não vai nos desamparar. Deus é todo poderoso e Ele é maravilhoso. E Ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Quando nós nos movimentamos em obediência, amor e fé a Ele. Aí sim, você vai poder experimentar a prosperidade de Deus em seus celeiros. Amém? O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre essa questão da cooperação no evangelho, de se preocupar com os necessitados, de haver generosidade para com o próximo, do serviço ministerial, da doação, da contribuição com alegria, da assistência aos irmãos na fé, que ele chama de santos, porque santos aqui significa separados para Cristo, separados do mundo, para viver numa vida de obediência. Ele fala também que tudo isso redundaria em expressões de louvor e gratidão a Deus, ou seja, em ações de graça ao Senhor. Vamos ler esse texto? Está em 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Ou seja, a sua colheita vai ser proporcional à sua semeadura, porque quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. É a forma que se deve ofertar, com alegria. Deus quer que nós façamos com alegria, não por uma obrigação que é nos dada por imposição, por peso. Não é com pesar, não é com raiva, não é chateado, não é constrangido, mas é com alegria. E por que nós teríamos alegria em fazer isso? Porque também temos alegria quando o salário cai na conta, quando nós temos aquele dinheiro para poder fazer a feira, para poder presentear alguém, para poder suprir as nossas necessidades, para também atender a uns desejos ou uns mimos que muitas vezes desejamos e temos condições de adquirir, às vezes ir para um restaurante, às vezes pagar o lanche de alguém. Então nós temos alegria em fazer isso. Então também devemos ter alegria em contribuir. Por quê? Porque estamos devolvendo ao Senhor, em parte, aquilo que Ele nos deu com alegria, nós também estamos devolvendo com alegria, em gratidão, em fidelidade, em reconhecimento que Ele é o Senhor provedor das nossas vidas. Versículo 8. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Olha que coisa tremenda isso aqui. A fim de que em todas as áreas da vida e em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Deus nos abençoa de uma forma tremenda em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida, para que tenhamos as nossas necessidades satisfeitas. E essas necessidades são necessidades, eu não estou falando de regalias, embora Deus possa dar além, porque Ele é poderoso para dar infinitamente mais, abundantemente, né? Além do que pedimos ou imaginamos. Mas o básico Ele vai prover para nós, porque isso está escrito na sua palavra. Em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós precisamos de quê? Do básico, do comer, do vestir, do calçar. Isso aí Ele vai suprir, e vai suprir além, porque Ele é poderoso para fazer transbordar os nossos celeiros, desde que sejamos fiéis, desde que sejamos obedientes ao Senhor. E aí nós vamos transbordar em toda boa obra, porque nós precisamos entender que, como salvos, como novas criaturas em Cristo Jesus, como aqueles que têm entendimento da sua palavra,
palavra, nós precisamos dar bons frutos e bom exemplo. Nós precisamos abençoar, nós precisamos fazer boas obras, mas não são as boas obras que nos salvam. Não. As boas obras, elas não vão trazer a salvação. A salvação foi feita na cruz do Calvário por intermédio de Cristo Jesus. E nós tomamos posse pela fé. Mas uma vez em Cristo, nós precisamos manifestar por meio da fé as obras de fé. Precisamos fazer as obras de Deus. Precisamos ser zelosos de boas obras, porque isso é agradável ao Senhor e é uma consequência justamente do amor que trazemos em nosso coração pela obra de Deus, pelo nosso próximo e por Deus principalmente, em gratidão a Ele. Versículo 9, como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados e sua fidelidade será eternamente reconhecida. Isso fala muito a respeito do início da igreja primitiva, porque a igreja primitiva, ou seja, os primeiros cristãos, eles procuravam se ajudar mutuamente. Era uma coisa tremenda. Um vendia um terreno, uma fazenda, alguma coisa, e ia colocar aos pés dos apóstolos ali os recursos que angariou para que pudesse naquela comunidade todos serem supridos. E um ia se preocupando com o outro e ajudando na necessidade do outro. Hoje nós não vemos esse desprendimento dessa forma, mas glória a Deus que há pessoas que têm bastante condições e ajudam aqueles que vêm, que muitas vezes não têm. Em contrapartida, tem outros que são avarentos, egoístas e às vezes dentro da própria família. Infelizmente, acontece isso também. Cada um procurando olhar para o seu próprio umbigo e muitas vezes tendo a condição de abençoar, mas retendo. Porque quando se retém para uma necessidade do próximo, você está retendo para Deus também. Porque o Senhor diz que aquele que abençoa um dos pequeninos está sim honrando ao Senhor, está fazendo para o Senhor também. Então nós precisamos estar atentos com isso. E versículo 10, aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. E aí eu pergunto a você, esse texto está falando de quem? De Cristo. Aquele que oferta a semente ao que semeia. É Jesus que tem o poder, é Deus que tem o poder de ofertar a semente para que eu e você possamos semear. Essa semente aqui é o recurso, essa semente aqui é a condição de abençoar a nossa vida e também nós abençoarmos o próximo. Ele diz aqui, aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente. Ou seja, Deus tem o poder de suprir e não só isso, de multiplicar essa semente e desenvolver os frutos da nossa fidelidade. Olha que coisa tremenda. Então, seja fiel ao Senhor, porque Ele tem poder para fazer multiplicar essa semente. Versículo 11. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas. Novamente, ele não engloba somente a área financeira, mas ele engloba todas as áreas. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Então, Paulo aqui estava dizendo, olha, tudo isso, essa boa vontade, vai resultar em ações de graças ao Senhor, porque as pessoas vão glorificar a Deus pela vossa boa vontade. Versículo 12. Porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, ou seja, dos irmãos da fé, mas semelhantemente provendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Ou seja, por causa da atitude de generosidade, outras pessoas vão glorificar e engrandecer ao Senhor, porque estão vendo que verdadeiramente aquele e aquela serve ao Senhor e está fazendo por amor, está fazendo por fé, e tudo isso vai resultar em glórias ao nome do Senhor. Versículo 13. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que tem por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Ou seja, resultará também não só em glórias ao nome do Senhor, em ações de graça ao Senhor, em expressões de louvor e gratidão ao Senhor por parte daqueles que estão sendo abençoados, mas também vai originar as orações em favor daqueles que ajudam. Ou seja, existe um desejo
desejo de também agradecer a Deus, de orar por aquelas pessoas que são generosas. Isso é maravilhoso. Muitas vezes você não sabe, mas tem pessoas que Deus tem tocado no coração para orar pela sua vida, para interceder pela sua vida, porque você pode e é um canal de bênção para o Senhor e pode ser muito mais para o Senhor e para a vida do seu próximo. Graças a Deus por nos haver oferecido o seu maior e mais indescritível dom. E qual é o maior e indescritível dom? O amor. A fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Glória a Deus por isso. E como discípulos de Cristo, a nossa maior marca tem que ser o amor. O amor para com Deus e o amor para com o próximo. E esse amor é demonstrado de várias formas. Com palavras, com gestos, com atitudes de bênção, com generosidade, com obediência, com humildade, não com avareza. Enfim, muitas e muitas formas de nós demonstrarmos esse amor. Provérbios 11, capítulo 24 e 25 diz: quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deviam ofertar e caem na pobreza. Tá vendo? O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. É tremenda essa palavra. É muito tremendo isso. E quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós estamos debaixo de uma promessa grandiosa da parte de Deus e as suas mãos estão estendidas para nos abençoar. Glória a Deus. Lembrando que os dízimos, eles devem ser levados à casa do Senhor. Não é ideal que nós venhamos a administrar o dízimo. Nós precisamos entregar aonde estamos congregando, aonde estamos recebendo o pão, para que haja mais mantimento, tanto espiritual, aquela casa continue aberta com suas contas pagas, quanto também seja bem administrados os recursos para ajudar os nossos irmãos necessitados. Uma vez já me perguntaram se a pessoa tendo duas fontes de renda, por exemplo, uma de um salário e outra de um aluguel, se teria que dar tudo na própria igreja em que se congrega. Primeiramente, tudo nós temos que perguntar ao Senhor, porque Ele é o nosso guia por excelência. Então, a primeira coisa que eu sempre digo é: ore ao Senhor e peça discernimento, orientação a Deus de como você deve proceder. Por quê? Porque você é mordomo do Senhor. Nós somos mordomos. Deus nos confia os bens, nos confia os filhos, a família, e nós precisamos perguntar ao Senhor como vamos agir em relação às coisas e às pessoas também. Então, primeira questão é orar. Mas que é pecado, não é você chegar e dizer: isso é pecado. Não, a questão não é que seja pecado você dar em instituições diferentes. A questão é se você deve fazer isso. Se realmente é da vontade do Senhor que você assim proceda. Mas não que seja pecado você dar, por exemplo, o seu dízimo na sua igreja onde você congrega e de repente o aluguel de uma casa que você recebe você destinar para dar em outra instituição, em outra igreja. O ideal é que seja uma igreja também, para que você esteja abençoando o ministério ali de outra igreja, uma igreja idônea, uma igreja que você sabe que precisa. Muitas vezes uma obra missionária que uma igreja está ali sustentando, e aí você sabe disso e você designa para aquela igreja. O ideal não é você dar o dízimo na mão, assim, para uma pessoa que está passando uma necessidade. Não. Dízimo é dízimo e oferta é oferta. Você quer ajudar uma pessoa que está passando uma necessidade, especificamente aquela pessoa, sendo que aquela pessoa não está à frente de uma congregação, não está à frente de uma igreja, então aí você pode dar uma oferta para ajudar. Mas o dízimo deve ser entregue na casa do tesouro, ou seja, na casa do Senhor, na igreja, para ali ele ser administrado conforme o pastor designado daquela igreja que está nessa responsabilidade. Outra pergunta que às vezes fazem é: mas o dízimo ele ainda é válido para o Novo Testamento? Porque o Antigo Testamento falava-se muito em dízimo. Tem textos de Malaquias 3:10 que fala sobre isso, que eu nem sequer trouxe aqui, estou só dando a referência, porque eu quis me ater justamente a mais textos do Novo Testamento, para justamente comprovar que o dízimo ele é sim válido também para o Novo Testamento, para a nova aliança em Cristo Jesus. Eu citei aqui o texto de 2 Coríntios 9, que é Novo Testamento, citei Provérbios 11, que é Antigo Testamento, mas vou citar aqui mais dois textos referentes a dízimo que se encontram no Novo Testamento, e que um deles é o próprio Jesus que fala, e no outro o escritor aos Hebreus reportando-se a dízimo que Abraão, ali referindo-se ao Antigo Testamento, deu ao sacerdote Melquisedeque. Então vamos ler esse texto aqui, que foram as palavras do próprio Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça,
justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Ou seja, aqui o próprio Jesus está falando da importância de fazer as duas coisas, porque os fariseus estavam preocupados em dar o dízimo daquilo que eles tinham. Não estava errado, mas Jesus os chama de hipócritas. Por quê? Porque eles estavam cuidando somente dessa parte material, querendo cumprir a lei nesse sentido, mas estavam esquecendo de praticar a justiça, a misericórdia e a fé. E aí Jesus os adverte dizendo assim: deveis sim praticar estes preceitos, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aqueles, ou seja, sem deixar de também cumprir com o dízimo, entende? Esse texto semelhante se encontra também em Lucas, capítulo 11, nos versículos 41 a 42, que eu não vou ler aqui, mas você pode conferir depois na sua Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 7, é um relato de que Abraão, nosso pai na fé, tem um encontro com o sacerdote Melquisedeque. E nesse encontro, Abraão estava vindo de uma guerra, ele havia derrotado os reis, então ele estava trazendo os despojos dessa guerra, ou seja, o saque de guerra, que após uma conquista militar, indica os bens materiais e outras possessões obtidas dos inimigos derrotados. E Abraão estava trazendo isso com ele. Quando ele encontra-se com o sacerdote, a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, nos diz que Abraão deu todo o dízimo dos despojos, entregou a este sacerdote. E esse sacerdote o abençoou. Diz assim o texto, versículos 1 e 4. Porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava, depois de haver derrotado os reis, e o abençoou. Versículo 4. Considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Perceba que nós estamos lendo um texto que está no Novo Testamento e ele faz referência, menção ao que aconteceu no Antigo Testamento, para nós vermos a importância disso. E a importância maior é que hoje nós temos um sumo sacerdote, que é Cristo. E esse sumo sacerdote, Jesus, diz a partir do versículo 16, lá dessa mesma carta de Hebreus 7, que não foi constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível, porque sobre ele está escrito, ou seja, sobre Jesus: tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Versículo 24. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Que coisa maravilhosa! Nós temos um sumo sacerdote. Versículo 26. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, como Jesus, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo, no momento que Jesus se ofereceu a si mesmo ali naquela cruz, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho. E esse Filho aqui está com F maiúsculo, é o Filho de Deus, que foi aperfeiçoado. Então, glória a Deus por isso, porque eu e você temos um sumo sacerdote. E nós também devemos entregar os nossos dízimos a ele, ao sumo sacerdote que é Jesus, em forma de gratidão. Entregamos na nossa igreja como gratidão em fidelidade ao Senhor, com ações de graças, não com constrangimento, mas com alegria. Então, sirva ao Senhor com alegria. Glória a Deus, como diz o salmista no Salmo 100, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Glória a Deus. Intercedendo a Deus pelo pecado do povo, para que o povo pudesse ser perdoado por Deus. Então, o sacerdote, ele era o intermediário nessa relação do homem pecador com o Deus Santo. E Jesus, ele é o sumo sacerdote. E depois dele não precisa haver mais nenhum outro, porque ele fez e cumpriu todo esse sacerdócio de forma perene, eterna. Uma única vez basta, não precisa mais, porque Jesus já pagou o preço por nós. Ele se fez o holocausto vivo por amor a nós. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e somente através de Jesus que pode haver salvação. Então sejamos fiéis em todas as áreas
glórias a esse sumo sacerdote maravilhoso que é Jesus. E que Jesus mesmo diz em Mateus capítulo 22, no versículo 21, portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso quando os fariseus queriam saber se era lícito pagar os impostos a César ou não, aí Jesus dá essa resposta a eles. Então vamos fazer da mesma forma. Dá a César o que é de César, ou seja, as autoridades, aquilo que precisamos cumprir e honrar com os nossos compromissos como cidadãos, mas também dá a Deus o que é de Deus. E Deus nos comprou por alto preço, nós somos dele e precisamos entregar toda a nossa vida a ele, em oração, em desprendimento, em amor, em fé, em finanças. O que é lícito para nós fazermos, nós precisamos fazer para honrar ao Senhor. Um beijo grande no seu coração e vamos orar. Amém? Paizinho santo, amado, tu és maravilhoso, tu és nosso amigo de todas as horas, tu és tremendo, tu és todo poderoso, tu és, ó Senhor, o arrimo da nossa sorte, tu és o nosso provedor e nós queremos te dar graças por isso, porque temos um Deus, um Pai que cuida, que se importa, que nos ama, que supre nossas necessidades de toda ordem, seja emocional, espiritual, financeira. Ó Senhor, tu se importa com tudo que nos diz respeito. Como diz o salmista, não desampares as obras das tuas mãos e tudo que a mim diz respeito, o Senhor levará a bom termo. Eu creio nessa palavra, eu tenho experimentado, eu tenho vivido esta palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor. Que nós venhamos a te honrar, dando as primícias para ti. Seja as primícias do nosso tempo, ao amanhecer do dia ou na madrugada, quando acordamos. Ó Pai, seja a primícia das nossas finanças, meu Deus. Mas que nós possamos, Jesus querido, estar em obediência à tua palavra e à tua voz. Nos dá, Senhor, discernimento de como devemos agir, Senhor. Nos dá alegria, Pai. E nos dá, Senhor, condição, Senhor, de ofertar. Mas que mesmo em meio às crises, nós possamos ser fiéis a Ti, honrar a Ti em primeiro lugar, crendo que a Tua palavra é fiel para cumprir-se nas nossas vidas, porque aquele que falou é todo poderoso e vela para cumprir com a Sua palavra. Ó Pai, muito obrigada porque eu tenho tido experiências e já tive também muitas experiências nessa área e eu tenho visto a Tua boa e poderosa mão, Senhor. Aleluia. Me ajudando, Senhor. Ah, Deus, suprindo as minhas necessidades, chegando com a providência. Oh, Deus, como Tu és tremendo, Senhor. E eu te louvo porque Tu tens me ajudado, Senhor, a te honrar, Senhor, com fidelidade, Senhor, nos meus dízimos, nas minhas ofertas, ó Pai. Ó Senhor, que nós não venhamos a ter a mente, Senhor, muitas vezes enfraquecida, Senhor, pelas circunstâncias dessa vida, Pai. Mas nos dá fortaleza de espírito, nos dá resiliência, Senhor, na provação e nos dá, Senhor, fidelidade, Pai, em obedecer a Tua palavra, Senhor, porque colheremos os frutos, Senhor, desta obediência. Ó Deus, a colheita será próspera, será abundante, será maravilhosa. O Teu nome será glorificado por nós e por aqueles que irão ver os Teus feitos em nossas vidas, porque Tu és um Deus abençoador, Tu és um Deus misericordioso, Senhor, que tem prazer, Senhor, e tem promessas para os Teus filhos. Ó Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por cada um e cada uma que está aqui ouvindo esta palavra, que esse entendimento, Senhor, possa chegar ao coração de cada um e que isso vire uma prática de uma rotina contigo, Senhor, em Te honrar, Senhor, em tudo, para a honra e glória do Teu nome e para a felicidade do Teu povo, porque o Senhor quer e a Tua palavra diz que se assim procedermos, fiéis ao Senhor, seremos bem-aventurados. Oh Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Oh, meu amado e minha amada, muito obrigada por ter ficado aqui até o final. Eu creio que você será grandemente abençoado, já foi, por ter ouvido esta palavra, ter tido esse direcionamento, esse entendimento. Então compartilha também este vídeo com outras pessoas que precisam e, por gentileza, deixa o seu like. Isso fortalece aqui o canal e nós agradecemos em nome de Jesus pela sua companhia preciosa. Que Deus lhe abençoe em todas as áreas. Em nome de Jesus, beijo, cheiro, shell. Fui!